Feliz sábado, meus queridos irmãos. Eu estava com saudade de num dia de sábado pregar aqui. Esse ano nós tivemos muita programação boas no sábado, né? Tivemos muitos pregadores bons, né? E eu tinha falado para o Juninho, eu acho que esse ano não preguei no sábado. Eu lembro, não preguei no sábado esse ano. Ele falou, não, Josa, eu vou colocar você para pregar no sábado. Ele pegou e me encaixou hoje nesse dia de sábado. E domingo passado eu preguei uma mensagem aqui, gente. Sabe uma mensagem quando você é tocado pelo coração, pelo Espírito Santo de Deus, assim, aquela mensagem que, que Deus toca no seu coração? Foi a mensagem que eu preguei domingo. Eu não sabia o que ia pregar no sábado aqui, né? Apesar que a gente está sempre esperando. Sobe uma vaguinha, a gente está aqui. É maravilhoso a gente poder abrir a palavra de Deus, falar de Jesus, falar do amor de Jesus. É lindo, é muito bom. Por isso que eu sempre faço isso aqui com prazer. Apesar de eu ter uma professora, né? A Nice, sempre, eu falei, gente, eu vou pregar e vou cantar. Gente, não vou cantar hoje não, hein? Ela falou, pelo amor de Deus, canta, não inventa de cantar não. Não inventa de cantar não. Você para cantar uma nega, é melhor pregando. Dá para engolir. Você pregando, dá para passar. Gente, é 11h30, tá? E ontem eu fiquei até tarde estudando. Professor de estudos bíblicos. Eu gosto de passar estudos bíblicos, gente. Gosto de passar estudos bíblicos. Aí comecei a rever estudos bíblicos, e assunto, esse assunto é bom, esse não. E esse sermão é o melhor. Aí pronto, eu fiquei até tarde, um pouquinho. A Viviane falou que sobre o sono, gente, é muito importante o sono, tá? Eu estou bem, tá bom? Estou aqui, eu estou bem. Vou até pegar meu copinho de água aqui, tomar um pouquinho de água. Estou bem, graças a Deus. Estou aqui feliz da vida, disposto para estudar esse estudo com vocês. E tenho o desafio de terminar até meio-dia esse sermão. Fazer com que vocês não durmam. E ao mesmo tempo fazer com que vocês não se sintam com fome, dar dor de cabeça, querer ir embora para casa. Então o desafio do pregador é esse. Esse é o desafio de todo pregador. Vamos direto para a palavra de Deus? João capítulo 11. João capítulo 11. Quando fala João capítulo 11, só fala de uma coisa de João capítulo 11. É claro, quando o pregador vem aqui e fala do capítulo da Bíblia, você já sabe. Eu já sei o que ele vai falar. Já sei o que o pregador vai falar. Só que eu tentei modificar, porque eu já preguei sobre esse assunto aqui. Eu falei, gente, eu já preguei sobre esse assunto. E o que eu posso fazer para dar uma mudada no assunto? Como é que eu posso pegar esse sermão e fazer ele diferente? E eu encontrei um assunto aqui, que ele capítulo 11 de João. Alguma coisa, algum detalhezinho aqui. Falou, pá, esse é o detalhe. Inclusive o título, aí a Vitória falou para mim ontem, tio, qual o título do sermão? Eu falei, eu coloquei assim, indiferenças de Deus. A indiferença de Deus. Eu falei, nossa, não. Não, mas Deus ele não é indiferente. Aí eu falei, muda, Vitória. Por que Deus se parece indiferente às nossas dores, ao nosso sofrimento? Parece que Deus não vê, parece que Deus não enxerga a nossa dor, principalmente quando a dor é minha. Quando a dor é do meu irmão, quando ele está sofrendo, é porque quem sabe ele não tem muita comunhão com Deus, né? Quem sabe ele não tem orado com fervor, ou talvez não participa da escola sabatina, não vem nos cultos, coitadinho, né? Mas quando a dor é minha, eu falei, Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E existe, queridos, um limite aí. Olha, existe um limite muito importante, vou ver se eu lembro de falar aqui para vocês, porque eu encontrei pessoas na Bíblia que se sentiu Deus muito indiferente. Parece que Deus ele não enxerga. A pessoa, na Bíblia, eu encontrei várias pessoas aqui, por isso que eu estou falando de estudo bíblico aqui, está parecendo um estudo bíblico meu sermão aqui. Falei para o Vanderlei, eu vou falar alguns versículos e vou comentar para não passar muito do tempo. Mas eu encontrei várias pessoas aqui que dizem, Senhor, o Senhor não está me enxergando? Será que o Senhor não vê o que estou passando? Capítulo 11 nós encontramos esse detalhezinho aqui no capítulo 11. Apesar que no começo diz assim, a ressurreição de Lázaro, no título em cima, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro, certo? Também minha mensagem envolve isso aí, a ressurreição de Lázaro. Mas aqui tem um detalhe que eu quero ler com vocês aqui, depois vou percorrer pela Bíblia, e se o Vanderlei conseguir colocar alguns dos versículos, versículo aqui,
Aí ele vai colocando, mas eu vou adiantar meu sermão, tá? Antes de colocar o versículo aqui, deixa eu fazer uma breve oração, tá bom? Querido Pai Eterno, a tua palavra está diante de nós. Ela não contém a tua palavra. Ela é a tua palavra, ela é a tua voz. O Senhor fala conosco, Senhor, por meio desse livro sagrado. É o meio mais atraente, mais respeitoso em que o Senhor pode falar por nós, apesar de o Senhor falar de muitas outras maneiras. Então nos faz ouvir a tua voz agora, por meio do teu mensageiro. Te peço em nome de Jesus. Amém. João capítulo 11, versículo 3, versículo 5, tá? 3, 4 e 5. Depois eu vou ler o 20 e 21. Tá bom? Você vê que eu estou pulando aqui algumas coisas aqui. Vamos lá. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, veja o que diz aqui, queridos, versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Jesus amava essa família. Agora vamos lá no versículo 20 e 21. O capítulo 11, 20 e 21, tá? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, não teria morrido o meu irmão. Queridos, a primeira parte do que eu quero comentar com vocês nesse sermão de hoje. Ali estava uma casa em que Jesus se sentia em casa. Ali estava uma casa em que Jesus poderia, quando ele se sentia cansado, a Bíblia diz que Jesus não tinha onde repousar a cabeça. Ele não tinha onde descansar, ele dependia do apoio dos seus discípulos e dos seus amigos. Casa em que ele poderia descansar, tirar um cochilo. E a casa de Marta e Maria era a casa, diz o Desejo das Nações, diz que era a casa em que ele não precisava falar em parábolas. Ele não precisava falar em mistérios. Ele falava como estava conversando com um amigo. Eu imagino até Jesus brincando com Marta, com Marta. Aquele pãozinho de queijo, Marta. Saiu hoje? Olha, vim desejoso comer aquele pãozinho de queijo que você faz. Não sei se tinha pão de queijo naquela época. Mas eu estou falando porque está na minha mente, né? A gente tem que trazer o assunto para nós hoje. Ou quem sabe uma broa de fubá, quem sabe aquele pãozinho que só Marta sabia fazer. Então Jesus ali comia na mesa, Jesus ali conversava, Jesus brincava, Jesus deitava, não sei se numa rede ou num canto, deitava e descansava. Ele se sentia em casa. E a Bíblia diz aqui, queridos, que ali era uma família que ele amava. Veja bem, Lázaro estava doente. Lázaro adoeceu. E a doença de Lázaro, ninguém sabe. A Bíblia não descreve que doença que era. Pode ter sido uma dor no estômago, pode ter sido uma forte dor de cabeça. Lázaro estava doente. Mas Lázaro não era qualquer um. Maria, eu imagino Marta aqui, a pessoa mais ativa, diz, vamos mandar um mensageiro até Jesus. E elas apelam para o coração de Jesus. Elas apelam, dizem, Senhor. Elas mandam dizer assim, olha, Lázaro está doente, Senhor. Eu gostaria que o Senhor estivesse aqui. Quem sabe nos dar uma orientação do que a gente deve fazer. Quem sabe se o Senhor puder vir. Não, Marta, ela diz assim, fala para Jesus, está enfermo aquele quem tu amas. Aquele que você ama está enfermo. Aquela pessoa que você ama está esperando por você. É diferente, queridos, você falar assim, e quem ama, queridos, quem ama tem pressa. A única coisa que Marta esperava, Marta e Maria, claro, esperava, é que Jesus, ao ouvir essa mensagem, Jesus viesse imediatamente ao socorro daquela família. E por isso que eu coloquei o título aqui. Por que Deus se parece indiferente?
Queridos, quando aquele homem saiu, Marta, imagina aquele mensageiro saiu daquele lugar ali, estava mais ou menos a 30 quilômetros de distância de onde Jesus estava até Betânia. 30 quilômetros de distância. Era um dia de caminhada, para aquele tempo. Estradas difíceis, não era asfaltado, era um dia de caminhada. Imagina que o mensageiro saiu dali, Lázaro estava na cama, e Maria diz, avisa para Jesus que está enfermo aquele que ama, para que ele venha aqui. Imagina que o rapaz levou um dia na caminhada, chega lá até Jesus, fala com Jesus, Jesus disse, não, olha, essa doença não é para a morte. E o que ele diz? Qual a mensagem de Jesus? Uma mensagem positiva. Olha, ele não vai morrer. Essa doença não é para a morte. Essa doença é para a glória de Deus. O mensageiro volta alegre para trazer aquela notícia. E o mensageiro faz mais o percurso, mais um dia. Durou 2 dias, ele chega lá. Quando ele chega lá, Marta diz, olha, faz 2 dias. Você saiu daqui, Lázaro morreu. Eu não sei nem o que o mensageiro falou. Como que eu vou falar para Marta? Será que Jesus se confundiu? Será que Jesus, eu estava falando de Lázaro, ele pensou em outro Lázaro, outra pessoa? O que deve ter acontecido com Jesus? Será que ele não entende o que estava acontecendo? Eu nem sei se ele deu a mensagem, eu nem sei se ele falou para Marta, para Maria, que Jesus falou, que aquela doença era para a glória de Deus, se o homem já estava morto há 2 dias. E Jesus ainda se demora mais um dia, no dia seguinte Jesus toma a decisão de voltar. Então, se você pega, se Jesus se demorou mais 2 dias, depois da mensagem, se demorou 2 dias, 2 dias, né? Jesus se demorou. O primeiro dia é o dia que é o dia que o rapaz faz o percurso de volta. Jesus demora mais um dia. Lázaro já estava morto até o 3º dia. No 4º dia, Jesus toma a decisão de voltar. Imagina Jesus chegando na parte da tarde. Jesus, no 4º dia que Jesus volta. Quando Jesus chega lá, diz, Senhor. Aí foi onde Marta falou, Marta, no versículo 20, né? Ela saiu ao encontro de Jesus e disse, no versículo 21, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela tinha uma fé e uma esperança que se Jesus estivesse presente ali, o irmão dela não tinha morrido. Ela tinha uma esperança. Mas, no entanto, essa esperança foi frustrada. Por quê? Por que nós se frustramos? Porque nós colocamos, queridos, muitas das vezes nós colocamos expectativas na nossa vida. Nós colocamos uma expectativa sobre a esposa, muitas das vezes colocamos uma expectativa sobre o nosso esposo, nós colocamos uma expectativa sobre os nossos filhos. Olha, meu filho vai estudar, vai se formar, ele vai ser médico, ele vai ser isso que eu escuto, de repente o filho chega na frente, não, nada disso, eu não estou interessado nisso. Colocamos expectativa, querido, no nosso trabalho, colocamos expectativas nos nossos amigos. Maria tinha essa expectativa que Jesus viesse assim que ele recebesse a notícia. Mas por que Jesus não respondeu, não atendeu o pedido de Marta e de Maria conforme elas tinham pedido? Vocês já pararam para pensar que muitas das vezes, na maioria das vezes, Deus não atende os nossos pedidos de acordo com aquilo que nós pedimos? E parece que Deus ele é indiferente. Parece que Deus ele não se importa. Parece que Deus ele não está entendendo. Parece que, será? E a gente fica imaginando, será porque eu não tenho fé? Será que Deus ele não age como agia no passado? Será? Aí vem tem até uma passagem, esqueci, eu estava pesquisando e esqueci. Os filósofos gregos, esqueci a religião deles, tá? Se alguém me lembrar, pode falar aí. Filósofos gregos, eles acreditavam, justamente saindo principalmente de Aristóteles, é uma religião que existe até hoje, tá? Deixa eu ver como que é. Eles acreditam assim, que Deus, eu vou falar o que acontece, como é que eles pensavam. Deus, ele criou o mundo, fez a natureza, fez o homem, colocou o homem aqui, deu corda no relógio e soltou você. Você fica a própria sorte. Você está aqui para
Deísmo, muito obrigado, Viviane. O deísmo. Eles falam que Deus criou o homem. O deísmo, né? Certo. Ele criou o homem, deixou o homem aqui e não se importa com o homem. Quer dizer, o que aconteceu o que acontecer. Né? Se você se deu bem, se deu bem. Se você se deu mal, se deu mal. Deus não toma partido na sua vida. Não é bem isso que nós encontramos na Bíblia. Você e eu, nós não acreditamos assim. Nós acreditamos que Deus se importa conosco, sim. Mas em algum momento na nossa vida, eu até pesquisei sobre muitos artistas, pessoas famosas, americanos, pessoas, nomes que difícil de falar, eu nem coloquei aqui no meu papelzinho. Muitas pessoas brasileiras, pessoas que às vezes mostram a sua decepção. Eles não falam diretamente, olha, eu estou decepcionado com Deus, mas eles falam, olha, eu mudei a minha religião, mudei a minha forma de compreender a religiosidade, eu não estou muito interessado. Queridos, o triste é quando nós encontramos pessoas dentro da nossa igreja, dentro da nossa religião, pessoas que são próximas de nós e dizem assim, olha, eu vou dar um tempo, eu não estou muito interessado. Queridos, tem uma irmã nossa, e aqui, tomara que ela esteja ouvindo, ela disse assim, eu perdi a confiança no homem. Nós fizemos uma visita para essa pessoa, um pastor muito querido nosso, não vou citar muito nome, quando que foi. Fizemos um apelo, estudo da Bíblia, e ela disse, eu perdi a esperança no ser humano. Eu tinha um gato que eu amava tanto esse gato, e mataram meu gato. Irmã, o que isso tem a ver entre você e Jesus? O que tem a ver você, a sua fé, a sua comunhão com Deus? Que mataram o seu gato? Não sei se foi alguém da igreja, parece, dá a impressão até que o gato veio aqui, alguém matou o gato dela. O que tem a ver o seu problema com o seu marido? Se você se desentendeu com o seu marido, seu marido deixou você, se separou de você. Agora, não, eu estou passando por um problema, eu estou passando por um problema conjugal, então eu vou dar um tempo, eu não vou na igreja. Por enquanto, não, eu tenho que esperar. Por que os nossos problemas nós temos que culpar a Deus? Por que Adão disse, por que Adão teve que falar, Senhor, olha, eu comi do fruto, sabe por quê? Porque a mulher que o Senhor me deu e eu comi. Nós temos que pegar os nossos problemas e jogar em cima de Deus. Nós temos que se livrar, nós tentamos se livrar das nossas culpas e colocar sobre Deus. Você encontra isso em toda a Bíblia. Maria falou a mesma coisa. Olha, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Uma fé no passado. Uma expectativa que ela tinha. Eu coloquei aqui, queridos, o nome de várias pessoas aqui. Talvez eu leia algum versículo aqui para você, tá? Jeremias 37, versículo 15. Vamos ler Jeremias 37, versículo 15 e 16. Vou falar sobre o profeta Jeremias. Depois fala mais sobre outra pessoa aqui. Tá? Vou sair do sermão aqui e volto no finalzinho, tá? Sobre o assunto de Marta aqui. Jeremias 37, versículo 15. 15 e 16. Diz assim. E os principais se irritaram muito contra Jeremias. E o feriram. Puseram-no na prisão, na casa de Jonatas, do escrivão, porque tinham transformado em cárcere. Então, versículo 16. Entrando, pois, Jeremias nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. O versículo 38, o 38, versículo 6 diz aqui também, diz que, aqui fala que Jeremias foi, depois que saiu daquela prisão, Jeremias foi, o versículo 6, Jeremias foi lançaram ele numa cisterna. Agora, queridos, o interessante é que se você for em Lamentações lá, vamos pegar só mais uma passagem de Lamentações de Jeremias, tá? Capítulo 3, versículo 8. O capítulo 3 inteiro chama Jeremias lamentando da sorte. Jeremias faz um lamento da sorte da vida dele. Eu peguei só o versículo 8. Ainda quando clamo, grito, ele exclui a minha oração. Jeremias disse, olha, quando eu estou precisando dele, ele me manda levar a mensagem. Eu sou um mensageiro de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou um profeta. Mas quando eu clamo a Deus, parece que ele não me ouve. Ele exclui a minha mensagem. Ele exclui a minha oração. Parece que ele deu as costas para mim. Você encontra isso aqui, queridos? Pessoas
desgostosas com Deus, decepcionadas com Deus. Não são poucas as pessoas que estão decepcionadas com Deus. Não são poucas as pessoas que vivem, talvez aqui mesmo no nosso meio, vivem desanimados com Deus. Não são poucas as pessoas que colocaram uma expectativa que Deus ia lhe atender o seu pedido, Deus ia atender a sua vida, melhorar a sua vida, melhorar a sua história. E ele olha para trás e diz assim, olha, o negócio piorou. Eu vim para a igreja para que as coisas ficassem boas, para que fosse melhor. Ficaram pior. Nós encontramos, vou só comentar aqui sobre Davi, tá? Davi se tornou rei. Eu vou fazer um comentáriozinho sobre Saul também aqui daqui a pouco. Davi se tornou rei. Então Davi tomou a decisão. Está lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 6 a versículo 8. 2 Samuel 6, do 6 ao 8. Então ele foi buscar a arca do Senhor com grandes festanças. Reuniu os sacerdotes, reuniu os cantores, as pessoas aí com toda espécie de instrumentos ali. 2 Samuel 6, versículo 6 a versículo 8. Então, quando ele chegou na casa do sacerdote, pegou a arca, e foram cantando, dançando, e quando os bois, diz aqui que os bois tropeçaram, os bois tropeçaram numa pedra, quem sabe? E o filho do sacerdote, Uza, ele estendeu a mão para sustentar a arca. Gente, ia cair. Ele usou de um bom senso. Não, eu vou sustentar para que não caia. Vou proteger. Agora, o que mandava a lei levítica? A arca da aliança deveria ser levada unicamente pelos sacerdotes. Ali naquela história mostra que eles arrumaram o carro de boi, levaram, colocaram a arca em cima do boi, mandaram uma oferta, tudo. A arca deveria ser levada pelos sacerdotes ao ombro do sacerdote, não um carro de boi. O boi tropeça, a arca cai, ele estende a mão e Davi, diz no versículo aqui, no versículo 8, Davi contristou-se, desgostou-se, contristou-se, decepcionou-se, disse, gente, como que eu vou levar a arca do Senhor até mim? Davi se desgostou muito, porque ele estava... Imagina, você faz uma festa para Deus, está levando, fazendo a obra de Deus, de repente acontece, a pessoa foi fulminada ali, acabou a festa. Acabou a festa, gente. Para, que deu tudo errado aqui. Davi disse, não, eu tenho que repensar o que está acontecendo. Queridos, Deus nunca vai dizer sim para aquilo que ele disse não. Ninguém coloca a mão na minha arca. Aquilo que é sagrado, foi designado para ser de Deus, é de Deus, e tem as pessoas certas para assumir certas posições. Aquele rapaz foi morto, mas ele conhecia a história. Ele era filho de sacerdote. Parece até uma coisa assim, grotesca, parece que um Deus carrasco, um Deus irado, mas, queridos, ele não toma por inocente, nunca tomará por inocente, ninguém será tomado por inocente quando você conhece a história. Acho que foi a Credinha que falou sobre isso hoje. Foi na escola sabatina. Deus não toma por inocente aquele que conhece, sabe o que deve ser feito. Os filisteus ficaram com aquela arca lá, eu não li aqui, tá? Esqueci agora, mas aproximadamente acho que é 7 ou 8 meses. 7 ou 8 meses. Não tenho certeza, tá bom? Eles ficaram um certo tempo. Os filisteus levaram aquela arca, confiscaram aquela arca ali, ninguém foi destruído, ninguém morreu. O filho do sacerdote colocou a mão na arca, foi destruído. Então, queridos, Davi também se entristeceu. Nós podemos contar as histórias de Davi quando estava sendo perseguido pelo seu filho, quando estava sendo perseguido por Saul, os lamentos de Davi nos salmos, parecia que Deus, Senhor, o Senhor não ouve o Senhor não está me ouvindo. Podemos pegar mais uma pessoa aqui, queridos? Deixa eu pegar mais uma pessoa aqui, não sei se dá tempo. Vamos lá. Jó. Podemos falar de Jó. Tinha várias pessoas aqui. Eu coloquei Jó, coloquei Jonas, coloquei Abacuque, eu fiz uma lista aqui. Se a gente for ler tudo, a gente vai sair no final da tarde aqui. Aí que Deus tenha misericórdia de nós, né? Jó disse, olha, eu vou pregar só um versículozinho de Jó aqui, ó. Jó capítulo 20, 30 versículo 20, tá? 30 versículo 20. Veja o que Jó diz aí.
Vou ler o 20 e depois vou ler o 26 também. Eu separei de Jó, só de Jó que eu separei 6 versículos. Vou ler esses 2 aqui, tá? Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas os olhos, nós não apenas olhos para mim. Quer dizer, você não atenta para a minha dor. E eu estou clamando e o Senhor não me responde. É certo, queridos, para quem conhece a história de Jó, sabe que Jó, ele foi um homem que fez vários lamentos para Deus. Ele falou, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Por que a minha pele, estou em pele e osso? Por que eu perdi a minha família? Por que o Senhor matou? Ele fala muito claro no seu livro. Por que mataste os meus filhos? Por que me tornaste em vergonha, em opróbrio a minha vida? Eu que era reconhecido entre os homens. E o versículo 26 agora, diz aqui. Todavia aguardava eu o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz, me veio escuridão. Eu esperava a luz e me veio escuridão. Mas no versículo 13, olha, versículo 13, capítulo 13, 15. Capítulo 13, 15, ele diz assim: mas ainda que ele me mate, nele esperarei. É isso aí? Eis que me matará. Já não tenho esperança. Contudo, defenderei o meu procedimento. Na minha Bíblia diz aqui, ó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Depende da tradução da Bíblia. Ainda que ele me mate, era essa tradução que eu queria. Nele esperarei. Veja bem, queridos. Nós encontramos pessoas aqui que, apesar de estarem decepcionadas com Deus, Jeremias, Davi, Jó, essas pessoas, eles faziam seus lamentos para quem? Queridos, nós temos que ter cuidado e que nossos lamentos para com Deus, porque quando você lamenta a sua sorte para Deus, ó Senhor, o meu casamento não vai bem, a minha situação financeira não vai bem, tudo que eu esperava, nada me acontece. Quando você faz esse lamento aos pés de Jesus, ele, tem até um hino que diz assim, ele aguenta. Ele é forte para suportar tuas queixas. E as queixas de Jó, de Jeremias, foram fortes, querido. Mas eles se apegaram a Deus, eles se apegaram, Senhor, eu vou estar aqui, eu estou aguardando, eu quero a resposta. Eu quero que o Senhor me fale por que eu estou passando por isso. Eu não estou entendendo, Senhor. A minha fé desfalece, a minha fé está fraca. Eu não consigo colocar em prática aquilo que eu aprendi na igreja. Por favor, abre o meu entendimento. Essas pessoas se apegavam a Deus e diziam assim, eu quero a resposta. Lutavam com Deus como Jacó. Eu quero uma bênção. Eu quero a minha bênção. Eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu não sou tão fiel na igreja. Eu sei que eu não consigo estudar a lição em 7 dias da semana. Eu sei que eu não consigo chegar na hora. Eu sei que muitas das vezes tenho faltado no culto. Eu sei que muitas das vezes eu tenho falhado contigo no dízimo, na oferta. Mas eu quero, Senhor. Eu não mereço, mas eu quero, porque o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu que seria misericordioso. O Senhor prometeu que estaria na minha vida, estaria andando comigo todos os dias da minha vida. Essas pessoas se apegaram a Deus, mas eu queria comentar para vocês de Saul. Saul, ele cometeu 3 grandes pecados. Saul, ele pecou contra Deus 10 vezes. Ele se afastou de Deus 10 vezes. Mas 3 principais grandes pecados, que nós não vamos ler aqui, não vou comentar. E um deles, o último que eu tomei nota aqui, é que ele queria falar com Deus. Os filisteus estavam à porta, estavam ali para ser... para entrar em Gigal, para destruir os israelitas. E ele buscou a orientação de Deus. Então Samuel já estava morto. E ele buscou a orientação de Deus. E Deus não respondeu nem para o Tomim, nem para o Uri, nem para o profeta. E ele disse, olha, Deus não me responde. Deus me abandonou. Ele não me responde. Exatamente conforme Jeremias fez. Deus não respondeu para Jeremias. Deus não respondeu para Davi na hora que ele queria. Deus não respondeu para Jó. Saúl disse, ele não me responde. O Espírito de Profecia diz que Deus estava à disposição de Saúl todo o tempo, apesar dele ter sido afastado de Deus, apesar dele já ter, o reino dele já ter passado para outro,
Mas Deus estava disposto a salvar Saul. Então o que Saul fez? Saul desce e diz: procura uma mulher de adivinho, uma cartomante, para que eu possa consultar. Você sabe qual que é a questão? Qual que é? É a mesma coisa de eu brigar com a Anice. A Anice está brigada comigo, certo? Eu briguei, ofendi a Anice e eu digo: Anice, vamos conversar. E ela, por enquanto não. Chega um momento: não, vamos conversar, eu quero conversar, vamos se acertar. E ela fecha a boca e entra em silêncio. E muitas das vezes o silêncio dói mais do que as palavras. O silêncio muitas vezes corrói você, principalmente quando esse silêncio vem de Deus. Principalmente quando você é uma pessoa de fé. Olha, se você perguntar, eu já perguntei a pessoas na rua, pessoas que não têm muita fé. Olha, você já se sentiu decepcionado de Deus? Não. Perguntei o pessoalzinho aqui para ele, aqui, uns amigos meus. Ah, não, mas por que você nunca se decepcionou com Deus? Ah, eu nunca esperei nada dele mesmo. Estou esperando. Tanto faz. Não, eu nunca fiquei decepcionado com Deus. Mas eu encontro pessoas cristãs dizendo assim: olha, eu realmente senti. Sabe? Pessoas cristãs. Principalmente aqui na Bíblia. Nossa base está aqui na Bíblia. Eu senti, porque, sabe por quê? Aquele assunto que eu falei no começo, você esperava. Você tinha aquela expectativa. Você esperava aquele milagre. Você esperava aquele acontecimento e não aconteceu. Essas pessoas que estão longe de Deus, você não espera nada de Deus. Não estão guardando nada. Saúde, Deus, ele não me responde. Então eu vou consultar uma cartomante. Saul desce do monte. Ele poderia confessar seus pecados a Deus. Ele poderia buscar o arrependimento. Ele poderia ter salvado pela sua própria vida. Ele desce do monte e vai se ajoelhar numa caverna aos pés de Satanás. É a mesma coisa da história que eu estava falando da Anice. A Anice não quer falar comigo? Tá bom, Anice. Calma, tranquilo. Eu vou descer ali para a pracinha ali, eu vou procurar algumas amigas ali. Vou ver uns preguinhos ali, tem inclusive bastante gente, amigo meu aí. Vou conversar com as minhas amigas. Fica tranquilo, passar uma noitada aí fora. Depois apareço. Gente, aí é jogar a toalha. Aí é chutar o balde. Aí é apelar. Queridos, quando nós temos uma queixa contra Deus, nós não devemos comentar essa queixa para o próximo. Olha, Josa, eu estou tão decepcionado com Deus, sabe? Ele não me respondeu a oração que eu tenho pedido. Eu esperava que ele ia salvar minha filha. Eu esperava que ele ia me trazer a cura. Esperava que ele ia salvar a minha esposa. Ela morreu. E nós oramos. Queridos, essa queixa não é para mim. Se você conta para outra pessoa, você está fazendo um murmúrio. Murmuração na Bíblia é pecado. Pecado, murmurar contra Deus. Isso é traição. Murmúrio é traição. Deus se sente traído. Mas quando você fica aos pés do seu Salvador, Senhor, fala para ele, você não está murmurando, não. Eu esperava mais do Senhor. Eu esperava que o Senhor fosse um homem, fosse aquele que ia me resolver meus problemas. Eu esperava que o Senhor ia abençoar a minha vida. Eu não estou sentindo essa bênção. Talvez, é claro, muitas vezes Deus abençoa, nós não percebemos. Lamenta para ele. Ele está ali à sua disposição para te ouvir. Ele é aquele que diz assim: vinde, arrazoemos, vamos fazer um acordo, vamos conversar nós dois. Deus, ele quer ter uma intimidade, ele quer fazer um acordo com você. Voltando ao capítulo 11 aqui, queridos. Eu não vou comentar os outros versículos, né? Senão, ó, meu tempo já foi. Por isso que a Anice fala: não, você não serve nem para pregar. Você mata o pessoal de fome. Ah, meu Deus. Ainda bem que eu nem assisti meu sermão. Gente, eu detesto, eu tenho pavor de assistir meu sermão. Eu vejo tanto erro, tanta falha, que, meu Deus, eu não presto mesmo. Bem que a Anice falou. Eu nem assisto depois. Então, versículo 39, tá? Capítulo 11, versículo 39. Voltando para a história de Marta. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal. Já faz 4 dias. E o versículo 40, Jesus disse: respondeu Jesus: não te disse, se creres, verás a glória de Deus? A Marta, ela continua dizendo: Senhor, eu sei, não sei, será que é aqui mesmo? Eu sei que meu irmão vai ressuscitar. 25, né? Voltando lá atrás, onde a gente leu lá. Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Não, 25 dias de sua ressurreição na vida, né? Aí ela diz: eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia.
Primeiro, a Marta tinha colocado a fé que se Jesus estivesse presente, o seu irmão não tinha morrido. E agora ela coloca a fé lá no futuro, na ressurreição futura. E Jesus disse, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estava experimentando, que ele experimentando a fé da Maria, aliás, da Marta, ali, agora. Queridos, não basta você colocar uma esperança na sua fé no passado. Quando eu era do juvenil, quando eu era dos adolescentes, eu estava tão animada na igreja, eu estava tão animado, lá a gente estudava a Bíblia. Eu fui um homem de Deus, eu era uma mulher de Deus lá. Nossa, era aquela fé. Eu estou até aguardando que aquela fé venha, aquele cristão, aquela cristã que eu era. E não adianta também você também colocar, no dia que Jesus vier, eu sei que ele vai ressuscitar, daqui para lá eu vou estar preparado, tem tempo ainda. Queridos, Jesus está experimentando a sua fé hoje. Ou será que você está esperando Jesus voltar aqui, ressuscitar Lázaro mais uma vez? Você quer andar com Jesus para depois você fazer seus lamentos? Queridos, você tem que experimentar pela fé no Jesus hoje, agora. Você tem que experimentar essa fé por você. Você tem que dizer, Senhor, mostra-me a ressurreição de Lázaro, e você vai ver pela fé Lázaro ressuscitando. Eu vi aqui nessa igreja. Eu vi pessoas entregando a vida, pessoas que seria impossível. Mas eles entregaram a vida a Jesus. Isso é Lázaro, querido. Ressuscitando diante de mim. E quando eu vi isso, eu vi as lágrimas. Eu senti o toque do poder de Deus. Eu senti a palavra de Deus. Mas, queridos, eu confesso para vocês também que eu pedi muitos milagres para Deus. Pedi que Deus fizesse milagre na minha vida, na vida de algumas pessoas. Orei intensamente. Eu não vi esse milagre acontecer. No entanto, Deus fez milagre na minha vida. Esse Deus, ele transformou a minha vida. Esse Deus é o Deus presente, o Deus que está presente, é o Deus do passado, é o Deus do futuro. Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer se mostrar para você hoje. Ele quer dizer para você assim, filho, deixa nas minhas mãos, deixa que eu posso fazer. E Jesus chega assim, Maria diz assim, Senhor, não vamos tirar a pedra não. Faz 4 dias. Não dá, o morto está. Eu acho que até outras pessoas, não, vamos obedecer. O mestre falou lá tirar a pedra. E Jesus disse, Lázaro, versículo 43, né? Lázaro, sai para fora. Jesus é aquele Jesus que tem poder para transformar a vida de qualquer Lázaro de hoje. Qualquer Lázaro que hoje esteja morto, enfaixado, acorrentado, ele diz, Lázaro, sai para fora. E se Jesus não chama o nome de Lázaro, Lázaro, sai para fora, todos os mortos que tinha naquela região, ele tinha ressuscitado tudo. Diz que o poder de Deus, ele teve que calcular suas palavras. Lázaro, sai para fora. Se Jesus disse, ressuscita, os mortos tudo ressuscitavam. Esse Deus, ele é tão poderoso, que ele pode transformar não só a nossa vida, mas ele pode transformar essa igreja, ele pode transformar esse mundo, desde que se coloque nas mãos dele. Nós precisamos se colocar à disposição de Deus, precisamos fazer igual o Jó disse assim, Senhor, agora eu compreendo. Quando Deus aparece para Jó, ele disse, agora eu compreendo. E agora por isso eu me abomino no pó e eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu sei que tudo pode. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E ele disse assim, Jó foi ter a sua sorte restaurada. Davi colocou a sua vida nas mãos de Deus. Davi parou para orar, pensar, e depois Davi voltou para buscar a Arca da Aliança, e disse que ele levou a Arca da Aliança para a casa do Senhor, com gozo e grande júbilo, dançava, cantava, na presença de todos, estava ali com grande alegria, porque ele reconheceu, ele teve aquele encontro com Jesus, ele foi lamentar sua sorte para Deus, e ele ouviu a voz de Deus. Em algum momento Deus vai se revelar na sua vida, queridos. Ele vai se revelar na sua vida, pode ser por meio da sua palavra, por meio de um ancião, do pastor, por meio, quem sabe, de um vizinho, uma pessoa que às vezes nem é da sua igreja. E fulano, não desanima não. Você estava tão bem na sua igreja, você ia tão bem. Lembra, querido, nós temos uma música que diz, meus pentecostais, nem era para você estar aqui. Não desanime da caminhada. Talvez, se Deus não tem poupado a tua vida, você não estaria aqui. Pode ser que muitos de nós estivessem mortos. Pode ser que muitos de nós não tivessem passado por essa pandemia. E se alguém não passou, se alguém teve que descansar no pó da terra, lembre-se, esse mesmo Deus que diz, Lázaro, sai para fora, ele fará, ressuscite os mortos. E será o dia de grande alegria.
Será o dia de grande gozo. Será o dia que reencontraremos os nossos queridos. Será um dia um dia de grande surpresa. Será o dia mais inesquecível do universo. Quando você tiver centenas de milhões de anos na frente, você vai lembrar daquele dia. Ah, que dia maravilhoso. Que dia lindo. Isso vai ficar registrado nas câmaras do eterno Deus. Você vai poder relembrar os momentos bons. Você vai ver que você teve lutas, sofrimento, muitas decepções. Muitas das vezes você não compreendeu a história de Deus aqui, mas lá você vai compreender. Jesus disse: a vida eterna é essa, que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. João 17, versículo 3. João 17, versículo 13. Vamos conhecer a Deus. Vamos conhecer o plano, o que Deus tinha planejado para nós. O irmão Antônio fala muito, Deus fala, olha, Deus confortou Jeremias e disse assim: eu sei que planos têm a respeito de vós. Jesus confortou Jeremias nas suas lamentações. Eu sei que planos têm a vosso respeito, planos de bem, planos de bens, não de mal, para vos dar o que eu desejo, o que vocês desejarem. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um plano para essa igreja. Deus tem um plano para a sua vida, querido. Deus tem um plano para a minha vida. Sei, você pode não estar compreendendo, entendendo o que Deus está preparando para você, mas Ele está preparando maravilhas para a sua vida. Um dia você vai olhar para trás e dizer assim: esse é o meu Deus, que eu guardava. Você vai glorificar o nome de Deus. E que Deus possa abençoar essa igreja nessa manhã. Que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que vai assistir, ouvir essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar seu coração, querido. Para que você permaneça a sua fé viva, vibrante, animado, aguardando esse Deus que é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele será louvado.